Nesse vídeo eu quero falar sobre ele. Sim, ele mesmo. Aquele que purifica deuses e mata demônios. O maior inimigo de Kamijo Toma. KNT. Realmente preciso falar sobre KNT vs Toma nesse vídeo. Para quem não sabe, KNT é a sigla para Kamijo no Toma, que é a emanação de seus poderes com todas as suas memórias, e personalidade um tanto quanto diferente e distorcida, mas fundamentalmente busca os mesmos objetivos, que é ajudar as pessoas. Durante o arco Coronzon, Toma perde o seu braço durante um tempo, e durante esse tempo, a coisa invisível vaza e toma a forma de Toma. Toma desejou ter sido capaz de salvar a Leicester e os magos da Cabala Dourada. Realmente achou que essa história poderia acabar de forma melhor. Essa contradição e pensamentos sem sentido acabaram gerando KNT, alguém que poderia usar os poderes de Toma melhor que ele, pois foi o que ele desejou. Mas eu realmente não acredito que isso seja a plena verdade por trás da história do KNT, da existência dele. Mas já eu falo sobre isso. Tudo acontece no volume 22 reverso. Temos a preparação da festa de vitória, e também enterro dos derrotados durante o arco Coronzon. Nessa festa estão Misaka, Misaki, Index, Rimeia e mais algumas pessoas, incluindo Toma, que na verdade já era KNT disfarçado. O começo desse volume é francamente um dos piores que eu já vi em Index. Meu Deus do céu. Acho que mais de 100 linhas de fanservice de bullshit chato pra caralho de Misaka e Misaki em vestidos idiotas. Pelo amor de Deus. Mas o resto do volume compensa isso pelo menos. Do nada um dragão invade o castelo pelas janelas. Esse dragão se transforma em Kamijo Toma. É quando descobrimos que existem dois Tomas. O Toma dragão tenta argumentar que seu braço explodiu e que aquele outro saiu de lá, mas o castelo não dá essa chance e o golpeia fortemente. Usa o fato de que tem suas memórias. Argumenta várias coisas, incluindo o fato de que ele tem um celular. Ele está na festa, etc. Como um discurso ensaiado, já sabendo que o Toma verdadeiro voltaria para poder tentar pegar o seu lugar. Mas é justamente pelo fato dele falar tão perfeitamente que Kanzaki e outras pessoas suspeitaram que ele era o falso. Quem já tem um discurso preparado é porque alguma coisa teme. Sabendo que as coisas não estavam dando certo, ele usa o fato de que tem todas as memórias de Toma e diz a Misaki que ele era o único que viria para salvá-la quando aquele apito tocasse. Isso faz com que Misaki ultrapasse seus limites e controle todos os que estão no castelo, ou quase todos. Coisa que eu acho que sinceramente é um pouco de furo de roteiro. Misaki não deveria ser forte o suficiente para poder controlar tantas pessoas ao mesmo tempo, principalmente pessoas poderosas. Mesmo que ela ultrapassasse seus limites e sangrasse por causa disso, ainda age um pouco forçado. Mas de toda forma é aí que tudo começa. Cara, eu realmente acho que alguns personagens de Toara são inspirados em outras franquias. Porque não tem como não comparar Toma e KNT com Shiro e Emiya Archer. É a mesma coisa. Eles acabam por se odiar conforme os eventos se desenrolam, sendo que eles são a mesma coisa. Toma odeia tanto KNT que diz claramente que vai o matar. A única pessoa na série inteira que ele declara claramente que vai matar, pois ele não fala isso com nenhuma outra pessoa. Shiro não fala mal de ninguém, não fala mal de outras pessoas, mas detesta tanto Archer que fala para Saber como ele é uma pessoa terrível, etc. Eu já tinha feito um vídeo passado comparando Kakino e Virgil. Parece que quando os personagens enfrentam eles mesmos, eles não podem deixar de se odiar. É muito irônico, eles viram seu maior inimigo mortal. KNT tem uma personalidade que eu gosto muito. É manipulador. Sim, ele é, mas verdadeiramente interessante. Eu gosto de como KNT fala na cara dos personagens o que eles precisam ouvir. Na verdade, o que eles merecem ouvir quando estão fazendo merda. Como quando ele confronta a Rainha Elizarde e diz na cara dela quantas vezes ele salvou o país. E mesmo assim, ela quer prender ele porque não tem certeza de qual Toma é o verdadeiro. Um discurso verdadeiramente absurdo e conveniente por parte da rainha.
O interessante disso tudo é que o Imagine Breaker fica com KNT, enquanto o verdadeiro se transforma em um dragão e ganha super habilidades físicas, velocidade de explosão no nível de um santo, um corpo muito resistente, algo muito bom de se ver sinceramente, pois tira toda aquela coisa monótona do Imagine Breakers que já estamos vendo há mais de 40 volumes. Não que eu quero dizer que o Imagine Breaker não seja uma mecânica interessante, mas francamente, toda a luta com ele já está me enjoando bastante. Eu gostaria muito de mais volumes com habilidades variadas como essa surgissem. Todo esse volume é sobre KNT vs Toma. Até rolam coisas interessantes de fundo, como Accelerator vs Rainha Lizard, onde vemos que Accelerator finalmente assumiu o total controle sobre suas asas. Sim, ele agora tem controle, não somente as ativando em uma situação emocional, ou quando ele está fora de controle, mas sim agora quando ele quer. Eu vou ler o trecho da parte final da luta entre KNT e Toma. Sua consciência piscava para dentro e para fora, sua visão caiu de lado e todo seu corpo ficou quente. Mas quando Kamijo Toma focou cuidadosamente nas sensações de sua pele, ele percebeu que o calor vinha de alguns ferimentos latejantes diferentes. Ele deve ter evitado ser esmagado pelo próprio lustre, mas ao rolar para fora, os cacos de cristal que se jogaram contra o chão atingiram impiedosamente com a força de um aguaceiro horizontal. Cada parte de sua pele e roupa estavam encharcados de sangue. Sem o largato alado formado pela concha azul celeste e amarelo-limão, ele era apenas um menino. É claro que ele carecia daquela conveniente armadura de carne depois que foi destruída pelo Imagine Breaker. Ele só podia se defender com o braço azul celeste e amarelo-limão para trabalhar. Mas o garoto de cabelo pontudo percebeu que a sorte estava do seu lado hoje. Mesmo na pior situação, ele ainda poderia encontrar uma fresta de esperança. A raiva fervente em sua mente o deixou incapaz de sentir a dor de maneira adequada. Para que ele pudesse se levantar, ele poderia lutar, e foi tudo por aquelas garotas capturadas. O que? Ainda não acabou? Ele ouviu a mesa pesada cair no chão. O monstro rosa-choque esmeralda era um lagarto alado com mandíbulas de crocodilo e asas gigantes de um morcego. Ele também não deve ter escapado ileso. Aquela tempestade de fragmentos disparou em todas as direções igualmente. Então ele foi atingido tanto quanto Kamijo, mas ele não deve ser importado. Foi por isso que o vilão não hesitou em derrubar o lustre. Uma luz rosa chocante se espalhou de todo o corpo do outro monstro enquanto ele abria suas mandíbulas para rugir. Apenas termine já. Se você morrer, tudo acaba. Ou esta é a desgraça que decidiu me atormentar? O que você é mesmo? Kamijo Toma tinha uma razão para insistir nisso a ponto de suas roupas ficarem grudadas nele com sangue. Ele teve que salvar as meninas sendo forçadas a lutar até a morte e abrir caminho para alguém à beira da morte para se alcançar uma ambulância. Ele tinha que fazer isso o mais rápido possível, então ele queimou a dor e o medo de sua mente para enfrentar o inimigo. A vida de outra pessoa estava em jogo aqui, então ele não podia se dar ao luxo de perder. Mas o que foi isso? O que o moveu quando ele se aproximava lentamente? O que você esperava alcançar fazendo tantas pessoas sofrer? Porque eu posso salvá-los assim. Suas palavras soaram como uma maldição. Kamijo Toma trabalhou somente em overdrive para procurar qualquer fraqueza e abertura, até mesmo nesse comentário. Mas, se a luta acabar nesse instante, posso salvar Shokugou. Não posso? Que? Nem mesmo Kamijo poderia responder a isso. Mas ele tinha ouvido corretamente. Aquele monstro malicioso estava definitivamente dizendo isso enquanto abria suas grandes mandíbulas. Mesmo com a Index, a caneta de John deveria ser controlável usando o Mental Ult. E Misaka, se ela não tivesse mexido com a AA, ela nunca estaria em perigo. Onde é que tudo deu errado? Se ninguém tivesse me questionado e eles tivessem simplesmente obedecido, isso poderia ter terminado sem problemas. A base de tudo foi destruída, ou assim parecia para Kamijo Toma. Além disso, você deveria ter sido capaz de se esforçar um pouco mais. Você não precisava desistir daquelas vidas se tivesse usado sua mão direita corretamente. E os mágicos dourados, o Aleister e o Corozal, você pode realmente dizer que essa conclusão foi a melhor possível? Você pode? Mesmo que o inesperado tivesse acontecido, ele não poderia desistir agora.
Ele não poderia admitir que tinha sido um fracasso. Não era aquele que Kamijo Toma deveria ser? Então ele interpretou o vilão. Ele alegou que sempre teve a intenção de fazer isso, como tentava desesperadamente consertar as coisas. Tudo isso enquanto confiava que ele iria encontrar uma maneira de consertar isso se ele ganhasse tempo suficiente. Quando você não tinha para onde fugir, você não hesitou em confiar em Komoi Sensei. Quando você não conseguiu vencer com seu braço, você segurou os mágicos com apelos para suas emoções. Você não se importou com o limite de tempo da garota sofredora. Você só estava com medo de perder tudo sozinho. É patético, mas isso não fazia parte de quem era Kamijo Toma. Kamijo Toma havia perdido suas memórias e não conseguia se lembrar de quando ele conheceu a garota elétrica do ensino fundamental, ou inicialmente encontrou o Index. Então como aquele garoto se comportou naqueles momentos? A pessoa observou a habilidade ou a habilidade observou a pessoa? Ele sentiu como se tudo tivesse invertido diante de seus olhos. Você também? Sua mente ficou em branco. Kamijo havia visto anteriormente uma habilidade que ganhou uma mente autônoma própria e deixou o controle da pessoa. O número 2 da cidade acadêmica, Dark Matter. Mas uma vez que aconteceu com ele mesmo, a pressão em seu coração era imaginável. Você queria salvá-los também? Os humanos podiam observar seu ambiente para alterar intencionalmente a probabilidade, produzir várias habilidades e controlar coisas. Isso havia crescido a ponto de que as realidades pessoais realmente alteraram o mundo em que eles podiam observar. Essa era a lógica básica por trás dos experts da cidade acadêmica. Contudo, e se as habilidades estivessem vigiando os humanos também? Se eles tivessem a habilidade do observador de alterar a probabilidade, então aquele poder desconhecido poderia não controlar não apenas o próprio Kamijo, mas o interior e exterior de cada ser pensante da raça humana? Por exemplo, até mesmo um ser como Deus mágico Ótimos poderia ser refeito como quebra-cabeça. Foi o sumo sacerdote que disse que os deuses mágicos eram as engrenagens cruciais do mundo, e que Kamijo era seu artilheiro, e se necessário, ele poderia ajustar como as engrenagens se encaixam? Um dragão, um guardião de tesouros, um ser que cruzou a dualidade do bem e mal. Em outras palavras, aquele que purifica deuses e mata demônios? Um remédio para curar o mundo, algo usado para purificar gentilmente ou matar friamente as partes ruins do mundo. A teoria da panaceia. Isso deveria ter sido uma fantasia inútil, já que a própria Ótimos a rejeitou imediatamente depois de propô-la. Mas algo sobre isso ficou com ele. Ele não poderia esquecer tão prontamente quanto que jantou 3 dias atrás. Ele sentiu que continha algo que tinha que ele lembrar, não importa o que. Terra da esquerda, um especialista na execução do Filho de Deus, agiu como se entendesse o que o Imagine Breaker realmente era. Se o poder daquela mão direita estava relacionado a isso, aquele homem estava procurando o poder de curar suavemente ou o poder de destruir friamente. Rosa, Choque e Esmeralda. Esse monstro realmente era o oposto de Kamijo Toma. Enquanto Kamijo tinha sido refeito em um largata azul celeste e amarelo limão quando cercava por fora, o monstro escondeu sua forma rosa, choque e esmeralda sobre a pele de um menino. Isso resumiu muito bem. Era um menino controlando uma habilidade ou era uma habilidade que se definia como um menino? À sua maneira, ele havia tentado carregar tudo sobre os próprios ombros, mas tudo desmoronou diante de seus olhos. Ele havia bancado o vilão e fingido ser tão insensível por não saber como aceitar isso? Assim como a Lester fingiu ver tudo chegando? Você não achou que essa habilidade nada mais era do que uma concha colorida para se cobrir seu corpo, não é? Estou aqui porque você desejou por mim, Kamijo Toma, e por isso que tem esse formulário. Você fez o desejo, não foi? Você sabia que era uma ideia absurda, mas durante aquela guerra você gostaria de ter usado o Imagine Breaker com mais eficiência. Você se perguntou se a maneira real de usá-lo estava escondida em suas memórias perdidas. Se não fosse pelo seu arrependimento, eu nunca teria pensado em algo tão bobo como usar suas memórias perdidas para interpretar o papel de Kamijo Toma e usar o Imagine Breaker com mais inteligência do que você. Você nunca teria pensado? Eu não sou nada mais que uma habilidade, algo que distorce a física quântica. Eu não deveria ter nada próprio, meu senso de identidade, minha personalidade para superar qualquer adversidade e minhas memórias que você não tem.
tudo só existe porque você desejou. Então, o que foi isso? Isso entrava em conflito com tudo que o Deus mágico Otnus e a Aleister humano haviam explicado a eles. Será que eles interpretaram mal algo sobre o Imagine Breaker em suas mãos direita? Não. Se não, vocês... Fiel à direita pensava em tudo em termos de cristianismo. Então ele foi ineficaz contra a Aleister, que via tudo na magia e na ciência. Quando Camijo falhou em aceitar os desejos egoístas dos deuses mágicos, obcecados por combate como o sumo sacerdote Néftis, uma parte de seu poder vazou e ganhou uma natureza totalmente diferente como rejeitador mundial de Kamisato Kakeru. Então, o que dizer na lógica de Aleister? Um dragão. O governante das profundezas e um guardião do tesouro. Qual tinha sido o ideal para aquele humano que não gostava da simples moralização e não deixou que isso limitasse suas opções? O que Néftis e Niang queriam de Kamijo Toma? Disseram que sua mão direita era algo a mais, e aquele que purifica deuses e mata demônios se referia ao próprio menino e não sua mão direita. Ele pensou em todas as ideias que pareciam falsas com base no que estava acontecendo aqui. O presidente do conselho da cidade acadêmica havia se sacrificado muito para concretizar seu plano. Ele tinha usado para levantar algo, mas... Não foi o Imagine Breaker? Você realmente achou que isso poderia ser explicado com algo tão barato? Sua escória. Kamijo Toma recebeu uma resposta imediata do monstro que o confrontava. Ele era um dragão, um guardião do tesouro, um símbolo estranho que representava o diabo, mas também era usado para casas e organizações. Isso era outra coisa que havia sido restringida pelo Imagine Breaker. Claro, talvez não fosse melhor ideia simplesmente aceitar tudo que foi dito pela pessoa com que ele estava lutando no momento. Ele sabia que tinha que pesar essas coisas com cuidados. Fortuny havia dito que ele só poderia falar sobre isso do lado mágico. Otnus havia cruzado entre a magia e a ciência, mas até ela confessou que estava presa à teoria da panaceia. Então, de que lado ele estava vendo o poder de Kamijo Toma daqui? Estou aqui porque você desejou. O monstro repetiu as palavras na fonte da maldição. Se você não tivesse interferido e não tivesse ficado no meu caminho, aquela felicidade teria permanecido intacta. Se você tivesse me deixado tomar o seu lugar por este dia e depois me deixado sair, ninguém teria se machucado, mesmo se eu fosse apenas rosa choque esmeralda envolta em sua aparência. Eu poderia ter tido aquele breve momento. Não era sua hora de aparecer. Isso realmente não era nada mais do que seu próprio ego. Kamijo Toma não tinha como saber porque ele não se lembrava de nada. Mas quando aquela garota loira ouviu-se lembrando dela e de seu nome, ela rezou desesperadamente para que aquele milagre continuasse. Isso era um motivo suficiente para lutar. Então, vou proteger isso. Ele não parecia mais se importar com quão contraditório isso era. Nem mesmo o cabelo pontudo Kamijo Toma não tinha chegado tão longe para se certificar de que cada pequena coisa que fazia estava certa. Ninguém estava falando sobre coisas nesse nível aqui. Já que estou aqui por causa do seu desejo, vou realizar esse desejo. Tudo que levou a este ponto foi apenas um pesadelo, apenas felicidade está na sua frente. Pode ser necessário inverter nossas posições, mas eu tenho que proteger isso. Eu tenho que juntar tudo que você deixou escapar dos seus dedos, diz o monstro. É assim mesmo? Depois disso, Kamijo Toma inalou lentamente enquanto ignorava os fragmentos de cristal perfurados em sua pele. O som dos cacos se esmagando veio de dentro. Eu não me importo com o que alguém diga ou quão emocionalmente você descreva sua posição aqui. Se você não tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Talvez eu tenha desempenhado um papel, mas começou com você. Você não consegue executar os credos sem amarrar tudo em um lindo laço bonito. Eu posso sentir seu medo no fato de que você está tentando trocar o problema em mãos e ficar sozinho em segurança. Eles poderiam apontar as falhas um do outro o dia todo, porque, de certa forma, eles estavam se vendo mais de perto do que qualquer outra pessoa. Contudo, eles já haviam ultrapassado o ponto de argumentar para fazer seus pontos de vista serem entendidos. Eles tentaram salvar as pessoas mais próximas a eles em seus próprios caminhos. Mas seus caminhos nunca se cruzaram. Eles eram bizarros e psicodélicos, e ambos cerraram os punhos ensanguentados. Passado e presente, ilusão e realidade, sem coração e apaixonado, usurpador e recuperador, ruína e conclusão, salvação e resgate, o bem e o mal. Mesmo com aquele ponto de referência para o mundo diante de seus olhos,
Todos os valores do mundo giravam em torno deles como planetas em suas órbitas. O humano estava vendo a habilidade ou vice-versa. Tudo pareceu se inverter. Seus olhares colidiram e ambos gritaram a linha final juntos, para chegar a uma conclusão definitiva. Eu nunca vou deixar você se safar com isso. Outro rugido ensurdecedor se seguiu. O gato malhado fugiu pelo chão em estado de choque. Camille Otoma correu enquanto seu braço direito azul celeste se desenrolava e rodeava todo o seu corpo. Se suas especificações básicas fossem as mesmas, aquele outro garoto não poderia bloquear as garras do largato lado azul celeste e amarelo limão com as próprias mãos. Tentar apenas cortaria seu braço inteiro. Então ele foi forçado a confiar no Imagine Breaker. Em vez de ir para um golpe sólido, a luz rosa choque surgiu para simplesmente fazer contato e anular o azul celeste e o amarelo limão. A mão direita fez um movimento de varredura ao invés de um soco e a concha de Camille se desfez. Mas tudo bem. O que aquele outro garoto disse? Index acabou dessa forma porque Mentalwood falhou em controlar totalmente a caneta de John. Mas enquanto a Misaka Mikoto, ele não disse que não teria perdido o controle se ela não tivesse mexido com uma AA. Em outras palavras, apenas Index perdeu o controle. A arma mecânica é simplesmente imune a Mentalwood e a própria Misaka não está atacando tudo sob seu comando. Me ajude, se você quiser proteger Misaka. Os ombros do vilão tremeram ao ouvir isso. O garoto de cabelos pontudos ouviu um barulho estranho e ergueu os olhos, esperando que fosse algo que pudesse usar, mas ficou quase impressionado com o que viu. Em vez de apenas as garras em seus braços, outro garoto tinha garras perfuradas à sola de seus pés como chuteiras brutais, e ele as usou para garantir um aperto mais poderoso que pudesse usar para escapar para qualquer um dos lados rapidamente. Ele pode parecer Camille, mas ele realmente era diferente. O menino foi engolido pelo azul e o outro foi deixado do roça-choque rasgar sua pele para irromper. Mas, mesmo assim, seu filho da puta. Ele balançou sua cauda grossa e rugiu. O AA naturalmente não respondeu ao comando de alguém que não fosse Misaka Mikoto. Mas tudo bem, ele não precisava de ajuda. Ele só precisava que seu oponente selasse suas próprias possibilidades por medo da possibilidade. Camille Otoma não esperava boa sorte. Ele havia percorrido todo esse caminho para se recuperar e libertar aqueles que estavam presos aqui. O largato rosa-choque esmeralda tinha mandíbulas grandes de crocodilo, asas finas e uma cauda grossa. Mas esta não foi a primeira vez que Camille Otoma viu nada disso. Ele usava a mesma coisa e a usava como sua própria arma. Ele sabia como funcionava. Ele conhecia suas fraquezas e falhas. Claro que sim. Com um rugido, o garoto comum desferiu um soco impiedoso com o punho direito coberto de fibras azul celeste. Ele o mandou para aquelas mandíbulas de crocodilo que eram grandes demais para serem perdidos. As mandíbulas, é claro, morderam seu braço. Uma dor inacreditável explodiu em sua cabeça como faíscas. Mas aquele bizarro braço direito nunca foi uma simples carne e sangue. Alguém realmente pensou que ele não montaria algum tipo de plano desde o momento em que o lustre caiu até ele se levantar e cerrar o punho sangrento aqui? Sangue vermelho escuro não saiu do braço mordido de Camille Otoma. Também saiu daquelas mandíbulas. Sangue diferente do de Camille foi derramado sem parar por entre aqueles dentes brutais. Camille cambaleou tonto para trás, com suor frio encharcando, mas ele tinha um sorriso nos lábios. Qual é o gosto, monstro? Ele não podia usar o Imagine Breaker, mas ele ainda tinha que vencer a todo custo. Ele tinha que libertar aquelas garotas, não importando o tipo de método barato e dissimulado que fosse necessário. Qual o gosto de um punho cheio de cacos de cristal? É muito tarde para cuspir agora. Sua garganta e estômago devem ter sido retalhados. Ele havia usado a mão direita. Ele havia usado aquele punho para destruir o sobrenatural. Camille Otoma de cabelo pontudo segurava algo em sua mão esquerda. Provavelmente tinha estado aqui como uma ferramenta para cozinhar. A grande faca de trinchar teria sido usada para fazer fatias finas de rosbife ou algo assim, em vez das ornamentais que um delinquente pode carregar. Esta era uma lâmina bem afiada usada por profissionais. Esta era sua mão direita, oposto daquela em que ele confiava todo o tempo. Mas destruir o sobrenatural não foi o suficiente para acabar com isso. Ele precisava dar um passo adiante. Desta vez, ele teve que destruir o corpo físico também.
Ott nos diz que sua força não estava na quantidade de violência direta, mas em sua capacidade de estender a mão às pessoas sem desistir delas. Mas só desta vez ele tinha que resolver as coisas de uma vez por todas. Entendo. Então é por isso que escolheu você, porque veio de fora. O monstro bizarro já havia sido retalhado por dentro, agora um ataque de fora perfurou o centro de seu peito. Camijo não precisou usar muita força. Ele só teve que se inclinar contra seu inimigo e desabar contra ele enquanto ele ficava fraco. O monstro não desabou, mesmo com a grande lâmina o apunhalando no peito. Ele abriu suas asas para pegar Camijo, como se o garoto estivesse fracamente encostado em uma parede. Isso não acabou. Eu sei. Estou aqui porque você desejou. Você acabou de rejeitar aquela resposta óbvia para fazer do seu jeito. Não os deixe morrer. Se você tivesse usado essa coisa direito, poderia ter sido capaz de salvar os magos dourados. No mínimo, Aleister não precisava morrer e deixar sua filha para trás. Não se atreva a cometer um erro como esse de novo. Houve um som como algo girando. O outro garoto se desfez em um rosa-choque esmeralda, que girou no ar, e se reuniu ao redor do ombro direito de Camijo Toma. Eu vou dizer porque eu acho que KNT não nasceu simplesmente pelos desejos de Toma. Talvez isso foi uma forma de manifestação, mas não criação. Quando ele desejou, ele manifestou aquilo que já existia. Pois no prólogo do volume 22 reverso, Aiwass pergunta a Ana por que ela está interessada em Camijo. Ana diz que ela não está interessada em Camijo, mas sim naquele que purifica deuses e mata demônios, e que ele despertou, se referindo a KNT. Ana talvez é uma das poucas pessoas do mundo que, assim como Aleister, sabe a verdade por trás disso tudo. E já sabia sobre KNT. É extremamente provável que ele tenha nascido naquele momento. E com certeza vamos o ver novamente em pouco tempo. Algo que eu desejo muito que aconteça. Talvez até no volume 4 do Genesis Testament ele apareça de novo. Talvez algo como uma voz na mente, um sonho, qualquer coisa tá bom, só precisa acontecer. Agora vamos ver o que Ana diz sobre KNT durante o prólogo. Você prefere a continuação à destruição? Prefere ir mais longe do que isso, se possível? Disse Aiwass. Isso significa que seu favorito é Camijo Toma com aquela mão direita dele? Não se engane. Você parece estar enganado sobre algo, então é hora de eu corrigi-lo. No final, foi apenas um jogo. Anna Springer não estava interessada em receber informações que não possuía. Ela pode ter realmente inspecionado o mundo inteiro para ver por que a resposta certa em sua cabeça saiu errada. Então, enquanto ela cruzou as pernas, esticou os braços e se recostou na cadeira, ela abriu a boca novamente. A parte estranha era como se os próprios movimentos pareciam algo como relaxado na banheira. Isso não mudou, enquanto ela esfregava o pescoço esguio como se ela desejasse uma coleira que nunca tinha usado antes. Ela também deu um sorriso encantador com sua pele normalmente pura e macia. Ela até lambeu os lábios. Não a Camijo Toma que desejo. Aquele que purifica deuses e mata demônios.